Olá a todos, como é que estamos? Como é que vocês estão? Helder Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, 15 de fevereiro, hoje sábado, parcialmente nublado, por volta aí de 22 graus. Tivemos chuvas intensas ontem em São Paulo, capital. Para onde vai o mundo? Bom, esse vídeo está sendo feito agora de manhã, mas ele deve ir ao ar provavelmente no final da tarde. Veja a imagem de Donald Trump. Tudo serviu arrumando a cadeira de Netanyahu na reunião. Chamou muito a atenção de todo mundo, principalmente depois das declarações de Donald Trump de que vai realocar os palestinos de Gaza completamente. Talvez enviá-los todos, hein? Veja, o mundo explodiu em manifestações anti-imperialismo e anti-sionista. Veja, eles propõem jogar o povo na Jordânia, no Egito, talvez em algum país europeu. Veja, muitos países europeus estão numa espiral de preocupações, hein? Macron é o homem de Soros, trabalhou na casa Rothschild. Macron foi funcionário da banca Rothschild. Portanto, o governo da França é da casa Rothschild, né? E a Europa agora parece estar se dando conta de que ela precisa, em algum momento, começar a se desprender dos Estados Unidos. Veja, a maior conquista da Europa seria se desprender da imensa influência dos Estados Unidos. O Trump não vai negociar com a União Europeia em seu conjunto. De certo, ele vai negociar diretamente, bilateralmente, vamos dizer, trilateralmente com os países que lhe interessam. E há países que lhe interessam, como é o caso da Polônia, como são os países bálticos, como é o caso da Hungria, a Itália, da senhora Meloni. Veja, a senhora Meloni foi a única líder europeia que apoiou a posição de Trump, né? O Trump não convidou a presidente da Comissão Europeia, né? A presidente do Conselho Europeu, não convidou nenhum líder das organizações das entidades europeias. E de todos os países só foi a senhora Meloni. Então é claro que estamos em uma mudança importante de paradigma. E a Europa, se continuar neste caminho aí, vai ser um dos grandes perdedores em seu conjunto. Pessoal, então hoje é um vídeo mesmo voltado à geopolítica e assuntos globais, né? A senhora van der Leyen, né, que é a van der Leyen, né, presidenta da Comissão Europeia, continua hipnoticamente apostando na infeliz Ucrânia, que é preciso enviar dinheiro para os caras morrerem até o último deles, né? Eu não duvido que tipos como Vanderleia sejam chipadas, hein? E, aliás, eu tenho forte desconfiança de que aquele indivíduo, né, que quer colocar o chip em todo mundo, né, que manda lá no Trump, na Casa Branca, que ele é chipado, hein? Bom, talvez a Vanderleia seja aí uma atriz usando uma máscara, né, que ela tira assim antes de dormir, né? Vai saber, né? Essa senhora faz de conta que a Europa é o jardim do Éden, que ela é a deusa Vênus envelhecida, né? E o mundo segue como na época de Júpiter, de Europa, de Minotauro, de Apolo, né? Bom, a realidade é que o mundo está mudando e muito depressa. E Vanderleia é como a Carolina da música de Chico Buarque, né? O tempo passou na janela e só Carolina não viu, né? A gente nota que Vanderleia, a dama do laque, ela deve ter sido muito bonita, hein? Muito cortejada, adulada. Só que de geopolítica, ela sabe mais do que eu sei sobre crochê, tricô e bordado. Eu não sei absolutamente nada de tricô, né? É como a Maria Callas falando de mísseis nucleares, né? Não combina. A Maria Callas só sabia cantar áreas maravilhosas de soprano, né? Que o Onassis adorava, né? Bom, então é complicado, né? Ficar vendendo guerra da Ucrânia a essa altura, né? É como um pernilongo tentando picar um urso. Ele não consegue nem passar pela pelagem do urso, né? E a Vanderleia quer vencer a Rússia. Ela vai conseguir o que Napoleão, Hitler, o Biden nunca chegaram nem perto, né? Bom, hoje eu vou falar bastante do Oriente Médio, hein? Qual a situação no Oriente Médio? Veja, o chefe lá do HTS, o Golani, né?
que os Estados Unidos e a Turquia colocaram lá na Síria, né? Bom, ele disse que daqui a uns 4, 5, eu diria que daqui a uns 40, hein, ele vai fazer eleições, hein? Bom, daqui a 4 ou 5 anos, toda a oposição já foi encarcerada ou enterrada pelo Golani, né? Pode observar, ó, sempre que Israel leva alguma invertida ou sofre algum revés, Israel diz que vai atacar o Irã, não é assim? E o Irã, bom, ele não tem a bomba nuclear, né? Israel deve ter 500, né? Eles dizem que tem 70, mas eles devem ter 500 bombas nucleares. Mas o Irã parece que está muito perto de obter a bomba nuclear, né? Se até o Paquistão tem, né? Bom, mas o Paquistão tem porque foi bancado lá pela Arábia Saudita, né? Os sauditas têm muito dinheiro, têm muito petróleo, né? Bom, os iranianos de hoje, eles são muito inteligentes, né? Bom, os indianos também, né? Bom, eles inventaram o jogo de xadrez. Não se sabe se foi no Irã, se foram os persas ou se foram os indianos. Talvez eles jogaram juntos, né? Na antiguidade. E os iranianos fazem alguns dos melhores drones do mundo, hein? Olha como o mundo dá voltas, hein? Alguns dos melhores drones do mundo são feitos no Irã. É um projeto que já veio já do Qassem Soleimani, hein? E a Rússia, inclusive, ela adotou aí os drones iranianos, né? Bom, o Irã nunca vai esquecer que o Trump mandou matar o seu maior líder, o Qassem Soleimani, hein, com uma bomba. Isso foi em Bagdá, no Iraque. Bom, daí nós vemos o Elon Musk, o homem que eu acredito que é chipado, né? Dizendo que os Estados Unidos precisam investir no Oriente Médio. O homem que quer chipar as pessoas, ele fez uma foto com o Netanyahu, o filho do Netanyahu, que é o Yair, né? Que mora em Miami. O filho do Netanyahu mora em Miami, né? Onde o Bolsonaro foi passar a virada do ano, né? Bom, então você vê, os soldados israelenses estão lá matando civis na Cisjordânia, em Gaza, né? Porque não é apenas Gaza, né? Também a Cisjordânia. E o filho dele está lá em Miami, né? Se bronzeando, né? Bom, mas vamos voltar ao Irã. O que o Irã faz? Bom, ele vai se dando bem com a Turquia, né? Relativamente bem. A Turquia é um jogador forte, hein, no jogo, hein? Ora, o Irã está apostando na rota internacional Norte-Sul, que pega Rússia, Azerbaijão, Mar Cáspio, Irã e Índia, hein? Bom, nesse jogo cada um tem o seu papel, né? E aí também onde joga a Rússia, né? A Rússia saiu mesmo da Síria, ela não tinha umas bases militares, lá uma ou duas. Veja, a Rússia está negociando com os jihadistas aí da Síria. Bom, e por que o Irã deixou a Síria cair na mão de jihadistas? O Golani lá, né? O que nós sabemos? Bom, o Departamento de Estado dos Estados Unidos promoveu e investiu em um jihadista, um decapitador, que é o novo rei de Damasco, hein? Com apoio da Turquia, olha só. Bom, e um acordo de petróleo envolve a China, Irã e Arábia Saudita. Então, se tem jogo, é porque tem petróleo na carta, né? A carta se chama Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro saudita. Bom, os sauditas já são BRICS? Sim e não, né? Já os convidaram, mas ainda não aceitaram formalmente. Bom, já querem ingressar aí nos BRICS Indonésia, Nigéria, Bolívia. O Trump pode achar que o BRICS acabou, né? Mas o BRICS parece que não só não acabou, como segue se desenvolvendo e crescendo, né? Bom, voltando ao príncipe saudita, o Salman, alguns diriam que é um monarca medieval, né? Bom, mas muita coisa é medieval no Oriente Médio, né? Veja os refugiados palestinos. Veja, são mais de 6 milhões de refugiados palestinos espalhados ao redor aí do mundo árabe, né? Bom, e o Trump ele age como um carrasco, né, com os descendentes de Jesus Cristo. Sim, Jesus veio da Palestina. Ele falava aramaico, né? Que é a língua da Palestina. O Trump saiu da Comissão de Direitos Humanos. Ele também está combatendo o Tribunal Penal Internacional que condenou o genocida Netanyahu, né? Ele fez isso para ficar bem com Israel, né? O Trump é sionista, né? Tudo para agradar o Netanyahu e a doutrina escatológica sionista aí da grande Israel, né? Bom, se você precisa sufocar outros povos, né, para construir resorts,
veraneios, rivieras, explorar o gás, né? Bom, você não é grande, você é minúsculo, né? Você é o mais desprezível dos seres humanos, né? E você sabe, a bandeira de Israel tem a faixa azul, né? As duas faixas azuis representam o rio Nilo e o Eufrates. Não, o Tigre e o Eufrates, né? Será que é o Nilo e o Eufrates? Bom, porque lá na Mesopotâmia tem o Tigre e o Eufrates. E o sionismo veio com essa coisa aí de grande Israel, né? Fizeram uma reforma do judaísmo e imprimiram isso aí na mente, né? Do povo, né? Agora veja um pouco de Oriente Médio, né? O sul da Síria tem uma parte que é o Druzistão, onde estão os drusos. Veja, é uma seita islâmica, hein? Curiosamente são monogâmicos, só pode ter uma esposa, é como no cristianismo. Bom, mas no Líbano existem umas 18 seitas diferentes, isso somente no Líbano. Quando eu digo que é uma confusão medieval, né? Então, nos bons tempos, aí na escola, né, se sentavam na mesma classe, veja só, um sunita, um xiita, um druso, um judeu, um armênio e um cristão. Então era uma coisa absolutamente fantástica, né? A riqueza cultural, a harmonia entre as crenças. E depois chegou o sionismo e tudo se degradou, tudo piorou, veio a discórdia, a disputa e acabaram os bons tempos, né? Logo emergiu a Arábia Saudita dando as cartas no Líbano, né? Felizmente, os libaneses são grandes negociadores, né? Porque o Líbano é um país de negociações e adaptações, né? Mas voltando à Síria, veja, em relação à Síria, o jihadista lá do HTS, o Golani porque ele vem do Golã, né? Das colinas de Golã, então seu apelido é Golani, né? E a coisa vai se complicando com Israel, né? Então o Golani foi visitar a Arábia Saudita e o recebe assim, ele vai de terno, né? Veja, ele não foi vestido de matador jihadista, né, de decapitador, entende? Um homem que degolou centenas, hein? Um criminoso de guerra que virou presidente da Síria, meio que do dia para a noite, no lugar do Assad, né? Fizemos vários vídeos sobre esse assunto, né? Isso é o que faz a propaganda anglo-americana, né, dos Jázaros, né? A mídia é uma das armas favoritas dos Estados Unidos, mas não deixe de ser a sua perdição também, pois é uma criadora de ficções, né? De Hollywood, né? Hollywood é uma varinha de condão, né? Da bruxa, é a varinha de condão da feiticeira, né? Holly, sagrado, wood, madeira. A madeira sagrada, o pau sagrado, a varinha de condão do Holly sagrado, né? É uma varinha de fazer feitiços, quer dizer, a grande mídia enfeitiça as pessoas para que acreditem que um terrorista da Al-Qaeda agora é um herói que veio salvar a Síria, né? É o Senhor dos Anéis, né? Star Wars, né? E como é que funciona a propaganda? Fácil. Você disse que o Assad era corrupto. Pronto. Bingo. Você, você não fez isso com o Saddam Hussein? Com o Gaddafi? Você disse que o cara é corrupto, enfia isso na cachola do contribuinte. O cara lê isso todo dia nas manchetes, né? Não é assim? Veja, os Estados Unidos, eu vou dar um exemplo. Os Estados Unidos não queriam ter de pagar pelo petróleo da Venezuela, né? Porque em sua cabeça, né? A América Latina é um quintal, né? Só chegar e pegar, né? Bom, mas tinha um Maduro no meio do caminho. Sabe a poesia do Drummond? Havia uma pedra no meio do caminho, né? No meio do caminho havia uma pedra. Bom, daí os caras do petróleo, né? Os Rockefeller, que são os primos, ou melhor, os irmãos dos Rothschild, né? Eles criaram lá uma oposição na Venezuela, né? Enfiaram 200 milhões de dólares lá num Guaidó, né? Veja, é mais barato do que pagar pelo petróleo, né? E daí começa a chamar o Maduro de corrupto. A palavra mágica é corrupto. Vamos lutar contra a corrupção. É que nem na Lava Jato, né? Porque querem te destruir. Então você é corrupto, mas os dele não. Os deles são muito honestos, puros, bons, são coroinhas, cheirosos, loiros, né? Esse maniqueísmo é todo o modus operandi da mídia ocidental, né? É um maniqueísmo que é o bem total contra o mal absoluto, né? Já está politizado, já está mediatizado isso daí. O pior inimigo de Israel é o Tribunal Internacional de Justiça e a Comissão de Direitos Humanos. Continuando, pessoal.
Agora o Trump quer enfraquecer essas instituições, né? Pois mexeu com o cheiroso, com o Netanyahu, né? Pois o projeto do Trump é imobiliário. Vem desde o pai do Trump, né? O pai do Donald. Veja, o pai do Donald era um construtor lá nos Estados Unidos. Ele ficou muito rico construindo casas populares, né? Ele tinha lá um Minha Casa Minha Vida, lá na época dele, né? Bom, e o Trump filho, que é o Donald, que é o presidente dos Estados Unidos, herdou toda a fortuna e os negócios de seu pai, né? O Trump sempre foi um reizinho em Nova York, né? O disco boy lá da discoteca da Estúdio 54, na época dos Bee Gees, né? Bom, veja, então o negócio de gás aí, de fazer o resort, a Riviera Jacuzzi, né? É do genro do Trump, o Jared Kushner, que é casado com a filha do Trump, que é o lado sionista forte da família, né? E é um projeto imobiliário, da Real Estate Immobilier. Sim, mas aqui é que está o problema. Veja, gente que dorme em travesseiro cheio de dólares, né? Onde é que vai colocar 1,8 milhões de palestinos? Veja, hoje eu estava vendo a reação tripolar, aí eu estava vendo a reação da China e da Rússia. Não é nada favorável a tratar pessoas como lixo. Veja, tem gente grande vendo, hein? Essa coisa feia que eles estão fazendo lá, hein? Gente que sabe que há um limite, né? Até mesmo na maldade tem de haver um limite, né? Embora não pareça, né? Ora, é uma armadilha. Gaza é uma armadilha. E tem gente que adora cair em armadilhas, né? Por exemplo, não caíram na armadilha do Vietnã, né? Porque se Israel, veja, Israel, cuja crueldade é ilimitada, não conseguiu desalojar 1,8 milhões de palestinos, isso apenas em Gaza, hein? Pois há pelo menos 5 milhões de palestinos espalhados pela região, né? E acham que vão simplesmente mandá-los passear na Cisjordânia, né? Expulsá-los. Veja, é o velho plano de Ariel Sharon. Os sionistas têm sempre a mesma agenda da Grande Israel, de se vender como o único povo amado por Deus, etc, etc. Lebensraum, o espaço vital, né? O verdadeiro sucessor de Ariel Sharon é Netanyahu. O Ariel Sharon, veja, estamos em 1982, né? Israel estava já, naturalmente, totalmente encrencado com os países árabes, né? Veja, não evoluiu nada de lá para cá, é como um fóssil, né? É como uma pedra fossilizada. O Ariel Sharon tinha o projeto da nova Palestina, que seria a Jordânia, Transjordânia, Cisjordânia, em torno do Rio Jordão, né? Vocês conhecem o spiritual song, né? Roll, Jordan, roll. Spiritual song, né? Israel tem uma grande necessidade de água, né? E não é de graça que a primeira coisa que eles fizeram foi pegar as colinas do Golã, porque aí estão os afluentes que nascem, as fontes originais de todo o lago da Galileia, né? Israel tem um problema crônico de água, né? Bom, então o que maneja aí o Trump é que, em troca de afugentar 1,8 milhões de palestinos, bom, 1,8, veja, mas a mídia dizia que eram 2,3 milhões. Eram 2 milhões e 300 mil antes do dia 7 de outubro de 2023. Outros diziam que eram 3 milhões de palestinos em Gaza. Então não foram 60 mil mortos, como a mídia está dizendo. Israel explodiu, atirou, destruiu, exterminou mais de 500 mil palestinos em Gaza. Esse é o maior genocídio do mundo. São quase 600 mil mortos de pessoas como nós, que iam na igreja, levavam os filhos na escola, iam ao mercado, faziam café da manhã, tinham museus, bibliotecas, universidades. Como é que você consegue esconder 600 mil habitantes? Onde estão? Para onde eles foram? Ninguém sabe. Isso é muito importante. Esse número mágico do Trump aí de manejar 1,8 milhões, bom, isso aí saiu de alguma cumbuca talmúdica, né? Bom, e onde você vai alojá-los? Quem vai pagar todos os custos? Ora, os países do Golfo Pérsico, né? Bom, a União Europeia não vai pagar. Ou ela tem dinheiro para pagar, ou ela precisa de uma segunda Ucrânia. Talvez a dona Leia lá queira ter mais uma Ucrânia, né? Para ficar sem dinheiro.
o gás no preço que está, né? E as reações do mundo árabe, do mundo islâmico? 22 países árabes. Tem que ver um por um, né? Porque ali é uma cumbuca de gato, né? Balaio de gato, né? Até quando vão aguentar a sua própria falta de unidade, hein? Né? E o professor Olavo de Carvalho dizia que era o projeto globalista islâmico, né? Só na cabeça dele, né? Como é que pode haver um projeto globalista islâmico no mundo? Se eles não conseguem um se entender com o outro ali, principalmente não conseguem se entender com Israel. Bom, a união faz a força. Olha a China. Depois que se uniu com Mao Zedong, nada mais segurou a China. Tudo mudou, tudo melhorou. Né? Olha o Brasil também. No dia que o Brasil se unir, ninguém vai segurar o Brasil, né? O Brasil vai dominar a América Latina toda um dia, né? Bom, finalizando, pessoal, o genocídio em Gaza é a prova definitiva de que o Vladimir Putin ele está certo, né? Quando ele diz que o Ocidente é satânico, né? O Medvedev chama o Ocidente coletivo, que é liderado aí pelos Yankees sionistas, né? De reino do anticristo. Até quando os povos aceitarão ser governados por feiticeiros, bruxos, sacerdotes malignos? Bom, pessoal, espero que superem essa condição, né? Pois os povos dependem disso, né? E lembrem-se, a união faz a força, né? Então vamos em frente, pessoal. Vamos ficando por aqui neste sábado. Vídeo com 22 minutos, aí eminentemente um vídeo de geopolítica, usando aí várias alusões literárias, né? Vocês podem investigar aí usando o DeepSeek, o ChatGPT, o Google, enfim, qualquer meio que te traga referência das informações é sempre um meio bem-vindo da nossa mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, de livre comunicação. Não confundir com outros canais com o mesmo nome, hein? Você vai encontrar @luz no fim do túnel, _HDEA. Esse é o único, né? Pessoal, se chegou até aqui, dá um like, faz um comentário no vídeo, verifique se você está seguindo o canal, hein? Já segue, traz um seguidor, já coloca lá em algum grupo seu do Zap. Vamos em frente, pessoal. Canal Luz no Fim do Túnel crescendo, crescendo e crescendo. Ontem eu assinei o Velho General, que eu acho excelente esse blog, né, do Albert Cabalé, que aliás conversei com ele pelo e-mail, né, ele acabou me fazendo ali um descontinho, e a gente também traz temas aí ligados enfim, você vê, ontem eu falei sobre o Poseidon, o Belgorod, o submarino. Hoje foi um vídeo mais de geopolítica, para abordar também um pouquinho dessa questão aí complexa aí, né, de Elon Musk mandando em Trump puxando a cadeira para Netanyahu, enfim. Vamos ver para onde vai o mundo, né? O Trump bradou aí que tinha que sancionar, sancionar, sancionar. Até agora não sancionou ninguém, né? Parece que sancionou a China 10%, né? E a China sancionou mesmo 75% lá alguns produtos. Bom, a gente volta a esse assunto, né? Pessoal, muito obrigado a todos. Canal Luz no Fim do Túnel. Vamos ficando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus.